Bom dia, irmãos. Talvez os irmãos tenham visto um pouco da minha ausência, porque eu tenho tido alguns trabalhos fora. Então, por isso, só para os irmãos saberem que é o fato de eu não ter estado aqui alguns fins de semana, mas eu tenho procurado acompanhar os irmãos de outras formas. Até estava sentado ali, eu estava vendo as crianças saírem, né? Até estava pensando em começar de trás para frente, sobre o encargo que eu tenho, né? E eu estava vendo a importância, as crianças saindo, né? A importância das mães. Uma das coisas que eu pretendo falar, né, a respeito dos reis, no livro de 2 Crônicas, principalmente. E é interessante que sempre quando fala dos reis, fala que o rei fulano tinha por mãe fulana, que era casada com alguém. Então, a mãe tinha uma importância muito grande na formação daquela pessoa, né? Então, você, mãe, você tem uma importância muito grande na formação do seu filho, né? Não é à toa que ela é mencionada ali no livro de Crônicas, não. Tem um motivo porque ela é mencionada ali, né? Então, você tem uma grande importância na vida do seu filho. Pense nesse motivo. Bom, mas o meu encargo, irmãos, é falar a respeito de um assunto que afeta 100% da humanidade, 100% de todos nós, 100% da nossa vida humana, 100% do início da nossa vida até o final da nossa vida, que é um assunto que está associado ao orgulho humano. Mas eu estive pensando uma coisa que é muito interessante, né? De onde começa a nossa caminhada cristã, né? Por onde começa a nossa caminhada cristã, né? Vamos ter um momento aqui. Qual que é o nosso primeiro passo na caminhada cristã? Sim, mas para nascer de novo, qual que é o primeiro passo? Arrependimento. Mas arrependimento envolve se prostrar. Nenhum orgulhoso se arrepende. Não é mesmo? Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Lembrando que essas duas coisas não andam separadas, né? Elas sempre andam juntas, né? Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Arrependimento está envolvido quebrantamento, mudança de direção. Também um arrependimento sem mudança de direção não tem arrependimento, né? Arrependimento é uma mudança, você está andando numa direção, eu não vou mais continuar naquela direção que eu estava andando. Senão não houve arrependimento, né? Isso que quer dizer arrependimento na nossa vida, né? Eu não vou andar mais como eu andava anteriormente. A palavra, inclusive, conversão, é igual eu vou fazer uma conversão. Estou andando aqui, daí eu vou mudar de direção, né? Que é a conversão. Inclusive, algo que já há muitos anos, né, eu venho pensando justamente sobre que muitas vezes existe pouco arrependimento, porque existe pouco quebrantamento.
e porque quebrantamento envolve tristeza a quem nós ofendemos, né? A quem só nos fez bem. Um dos exemplos que nós temos de um real arrependimento foi a vida do Pedro, né? O Pedro, ele quando negou o Senhor, a gente lembra que depois que ele negou o Senhor olhou para ele. E quando ele viu o olhar do Senhor, ele chorou, ele saiu daquele lugar, ele chorou amargamente. E quando ele viu o Senhor ressurreto, ali à beira daquela fogueira, são duas fogueiras que existem, dois fogareiros. Um, quando ele negou o Senhor 3 vezes. A outra, quando o Senhor estava assando aqueles peixes, e o Senhor então faz 3 perguntas para ele. Você me ama mais do que a estes, com amor sacrificial? Não, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu somente gosto de Ti. Segunda vez, Senhor, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Senhor, o Senhor sabe só que eu gosto de Ti. Daí o Senhor baixou a 3ª vez. Você gosta de mim? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e chorou. Então, ele não questionou o Senhor, ele simplesmente, ele não foi alguém que ficou questionando as perguntas do Senhor. Ele realmente teve um quebrantamento, ele ali foi restaurado naquele lugar. Ele não questionou cada uma das perguntas do Senhor, ele apenas se humilhou diante das perguntas do Senhor. Qual que é o problema fundamental, então, do homem quando foi plantado lá no Éden? Foi o problema do orgulho, irmãos. Bom, mas acabou que eu comecei, né? Precisamos orar um pouquinho para a gente ler, então, a passagem aqui que eu vou começar a ler e começar a comentar aqui. Senhor, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bondoso com nos mostrar que, na sua grande misericórdia, o Senhor se humilhou, Senhor, naquela cruz, trazendo vida a todos nós, Senhor. Que grande amor, Senhor. Que grande misericórdia é essa, Senhor. Que é sem palavras, Senhor. Senhor, te damos graças, Senhor. Senhor, somos tremendamente gratos a Ti, Senhor. E queremos, Senhor, ouvir da Tua palavra, Senhor. E queremos que o Senhor nos ensine, Senhor. Nesse tempo agora, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ler alguns textos. Então, um dos textos que nós vamos ler é lá em Gênesis capítulo 3, que ele tem a ver, primeiro, com a origem relacionado à questão dessa parte do orgulho no homem, especificamente, né? Quando nós vemos a tentação que veio sobre, ali em primeiro lugar, a Eva, né? Nós vemos lá no capítulo 3. Capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podereis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês não vão precisar mais de Deus para saber escolher o que é o bem e o que é o mal. Vocês não vão precisar mais pedir direção para Ele para poder saber. Vocês não vão precisar mais ter comunhão com Ele para poder decidir as coisas. Vocês não vão precisar mais daquele tempo, na viração do dia, de buscar Ele. É simplesmente vocês já vão saber. Isso é o suficiente. Vocês não precisam mais. Esse fruto já vai ser o suficiente para vocês. Vocês podem viver de forma independente. Agora é tranquilo, está de boa, né? Como diz os jovens, né? Agora você já sabe. Eu sei. Eu sei como é que vai ser agora. Mas a origem do orgulho, onde que nós vemos de fato a origem do orgulho? É um pouquinho antes do que isso aqui. A gente encontra, então, lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos lá, então, no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, uma das coisas, irmãos, que a gente precisa compreender a respeito desses livros, né, que a mensagem profética, muitas vezes, ela é mostrada de uma forma alegórica, né, alegórica no sentido, porque ele faz menção como se fosse o rei de Tiro, né, apesar de que a primeira parte do capítulo 28 é dito exatamente do rei de Tiro, e o que nos parece que o rei de Tiro, ele era, de fato, envolvido com o satanismo, né? Até mesmo porque ele era um rei extremamente orgulhoso, né? Quando você lê a primeira parte aqui, até o versículo 10 do versículo 28. Eu não vou ler esses primeiros versículos, não. Mas, quando você vê a menção que nós vamos ler a partir do versículo 11, aonde que é mencionado, você vê que o rei de Tiro daquela época, né, porque a gente tem que contextualizar aqui, o Ezequiel, ele viveu na época que ele já tinha sido deportado, então, para a Babilônia, né? Então, até mesmo Judá já havia sido deportado, né? Então, nessa época, tanto Israel quanto Judá já haviam sido deportados. Então, nesse sentido, ele está voltando a história lá para trás, na época do Éden, na época ainda lá do Jardim do Éden, né? Então, vamos ler, então, está se referindo exatamente a Satanás, né? Antes ainda da sua queda. Então, aqui nós entendemos qual que é a origem de todo o orgulho, tá ok? Então, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado,
foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Agora presta atenção nesse versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Os olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti. Vens a ser objetos de espantos e jamais subsistirá. Então, o coração dele se elevou por causa da própria formosura. O problema do orgulho que nasceu no próprio coração de Satanás. Ele se achando, ele se posicionando aonde que não era, aonde que ele achava que ele era mais do que ele deveria ser. Ele achando que ele deveria estar numa posição superior a qual lhe havia sido dada. Já havia sido dada uma posição tão grande a ele. E muitas vezes nos é dada uma posição realmente muito alta. Muitas vezes nós não reconhecemos a posição tão grande que nos é dada, né? Mas o coração dele, ele se elevou. Esse foi o motivo principal, e justamente é isso que ele acabou levando justamente para Eva. Disse, olha, você não precisa, você tendo conhecimento, você vai conseguir fazer todas as coisas. E olha que interessante, quando a gente vai para 1 João, capítulo 3, verso 15, vai falar justamente quais são as três coisas que configura a questão do amor ao mundo, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Elas são justamente a questão do amor ao mundo. Né? Elas são contra o Pai. Aquele que ama o mundo, ela não ama ao Pai. Justamente soberba da vida, a questão da soberba. O orgulho é algo que afeta todas as pessoas, sem exceção, e segue em toda a nossa vida. E fica escondido em toda a nossa vida. Muitas vezes fica escondido até o finalzinho da nossa vida. É algo, talvez, das coisas mais difíceis de serem tratadas em nossa vida. Irmãos, e nesse sentido, se o Senhor me permitir, eu gostaria de começar hoje uma série dentro dos reis de Judá, mas antes eu gostaria de citar 3 versos. Primeiro está em 2 Crônicas 25, 19.
aqui é a história do Amazias, que ele tinha vencido os edomitas, daí ele quis fazer uma guerra contra o Jeoás. Daí o Jeoás, ele vira para o Amazias e diz o seguinte: tu dizes, eis que feri os edomitas, e o teu coração ensoberbeceu, para te gloriares, agora fica em casa. Por que te provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Então, um rei que diz explicitamente que ele se ensoberbeceu. O outro, Uzias, capítulo 26, verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína. Mais um rei, apesar de tudo que ele havia feito, ele exaltou-se no seu coração. Depois, 2 Crônicas 32, verso 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Vocês estão vendo, irmãos? A questão da exaltou o seu coração. Como é que é fácil, tão fácil exaltar o nosso coração? Eu gostaria, então, irmãos, de começar com o primeiro aqui dos reis. Na verdade, eu não vou pegar eu vou pegar depois que tem a divisão dos reis. O meu encargo ficou mais ali depois da divisão e mais os reis de Judá, né? Talvez eu vou voltar a citar até alguns reis que o Cleiton mencionou recentemente, né? Eu vou começar ali pelo rei Roboão. Esses três que eu mencionei aqui, a gente ainda vai passar por eles. Mas esses três são explicitamente dito que o seu coração se elevou. Mas os outros, a gente vai ver que na verdade, o pecado, ele acaba, que ele tem a ver justamente com o nosso coração, ele tem a ver com ele se exaltar, quando a gente deixa a lei do Senhor. E a gente vai ver na vida deles justamente quando esse coração ele se exalta, quando ele não quer ouvir, o contrário de se humilhar, né? Então a gente vai ver em alguns deles, às vezes algum profeta fala, e o que acontece? Em alguns casos, o profeta ele vai preso, né? É justamente porque não quer ouvir o profeta. E muitas vezes o profeta fala com a gente, o profeta pode ser um pai, o profeta pode ser um irmão em Cristo, o profeta pode ser um líder, o profeta pode ser alguém que está próximo da gente, e às vezes nós não queremos ouvir justamente por causa do orgulho no nosso coração, né? E por isso Deus não pode falar ao nosso coração. E por causa do orgulho que existe em nós, não queremos quebrantamento no nosso coração, e por isso Deus não pode tratar. Mas vamos lá, o primeiro deles é o Roboão, né? Roboão, irmãos, a gente encontra então, eu vou ler mais no livro de Crônicas, né? Roboão, filho de Salomão, a gente encontra ele mais a partir
como a história dele é longa, né? Nós não vamos ler todos os textos, né? A gente vê que o Roboão ele tem uma história que começa lá no capítulo 10, né? E no capítulo 10, a gente vai observar uma coisa, o seguinte, né? Que o Roboão, a primeira coisa é que ele reuniu o povo, né? Justamente para saber como é que estava a situação lá do povo. E daí o povo assim, olha, o seu pai era muito rigoroso com a gente, põe a mão leve aí, vê como é que você faz, né? Daí ele foi pedir conselho para aqueles que eram mais leves, falou o seguinte, falou assim, olha... Oi? Não, primeiro foi para os mais velhos, né? Foi pedir conselho para os mais velhos, e daí ele falou o seguinte, olha, ouve o povo, se você ouvir o povo, você vai consolidar o seu reino. Daí, ele depois foi pedir conselho para os mais novos, para os mais jovens que tinham crescido com ele. Falei assim, fala que o seu dedo mindinho é mais grosso que o lombo dos seus pais. Então, você vai aumentar a carga sobre eles, né? Daí ele quis seguir o conselho dos mais jovens, entendeu? Então, primeiro... Ah, tá. Ah, tá. Pode ser que eu confundi. Então, é o seguinte, os mais velhos falaram para deixar mais leves, né? E os mais jovens falaram para deixar mais pesados. Vamos falar assim de forma mais simples, né? Tá certo? E acabou que isso trouxe uma divisão, mas já era algo que, inclusive, até o Senhor já havia permitido, por causa do pecado de Salomão. Justamente por causa do pecado de Salomão, de ter se envolvido com muitas mulheres, com mulheres que eram de outras tribos, e acabou que isso trouxe divisão em Judá, né? E houve aquela divisão de Israel que seguiu Jeroboão, e daí o restante, por misericórdia, né? A gente tem Benjamim e Judá que seguiu então Roboão, tá certo? Então houve aquela divisão, e a partir dos 41 anos de Roboão ele começa a governar então principalmente Judá e Benjamim, né? E acontece o seguinte, que é interessante que quando a gente começa a ver, até parece que o Roboão está fazendo um bom governo, porque quando o Roboão ele começa, quando acontece essa questão, então tá bom, Jeroboão vira e fala o seguinte, ó, nós não vamos seguir a vocês, né? Nós vamos dividir, então, houve aquela cisão, aquela confusão lá, as 10 tribos resolvem seguir a Jeroboão, né? E daí o Roboão, no capítulo 11, diz o seguinte, capítulo 11, verso 1. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Então, por um lado, eles foram obedientes à palavra do Senhor. Então, a gente viu um bom começo da parte de Roboão e de Judá, né? Eles obedeceram a palavra a respeito disso, tá certo?
E se você for continuar lendo, né, sobre a respeito da vida de Roboão, principalmente aqui no livro de 2 Crônicas, né, você vai ver coisas bastante interessantes a respeito disso, né? Por exemplo, Roboão habitou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou cidades em Judá, fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, a Bet-Zur, a Socó, a Adulão, a Gate, a Maressa, a Sif, a Adoraim, a Laquis, a Zeca, a Zorá, a Aijalon, a Hebron, todas em Judá, e a Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tomou em fortaleza e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças, fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhes sujeitas. Veja o que ele foi fazendo, né? Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel recorreram a Roboão de todos os limites, porque os levitas deixaram os arredores e suas cidades e as possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora os que ministraram ao Senhor. Então, eles foram também recebendo aqueles que Jeroboão falou assim, não quero levita aqui não, vai indo embora, né? Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizeram. Então, digamos assim, Roboão parecia que estava sendo um reino que estava recebendo todo mundo, né? Recebendo, assim, aqueles que eram sacerdotes, né? Aqueles que eram da tribo de Levi, né? Parecia que estava tudo bem, né? Além disso, a gente vê no verso 18 algo que o Roboão ele fez. Ele foi, inclusive tem uma palavra aqui que ele foi prudente. Veja bem, Roboão tomou por esposa a Maalate, filho de Jerimote, filho de Davi, filha de Abiail. Deixa eu só pular essa parte aqui e mais um pouquinho para frente. No verso, aqui, verso 23. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas, deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. Então, ele fez de uma forma para poder distribuir eles, para poder procedeu de forma prudente, né? Então, parecia que ele estava governando de uma forma, administrando bem todas as coisas, né? Recebendo aqueles que eram levitas, né? Então, estava indo tudo bem, ele tinha obedecido a palavra do Senhor, né? Então, as coisas pareciam que estavam muito bem organizadas, né? Até que, né, a gente vê no capítulo 12, acontece um evento. Vamos ler, então, capítulo 12, verso 1. Tendo, na minha versão. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Falei assim, olha, agora eu estou forte. Não, está funcionando tudo bem. Olha, eu não preciso mais da lei do Senhor. Agora eu sei como é que faz. Agora está fortificado. Agora eu já tenho um exército bem montado. Agora, se vier guerra, eu já sei, já está tudo bem organizado. Meus filhos já estão em todos os pontos estratégicos. Eu não preciso mais consultar o Senhor. Agora já tem conhecimento, já está bem administrado todas as coisas. Por que eu vou consultar o Senhor agora? No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinham contra ele do Egito.
de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Irmãos, vocês observam como que, às vezes, o coração, ele se eleva, né? Porque, na verdade, não está escrito aqui que o coração, ele se elevou. Mas por que eles deixaram a lei do Senhor? Porque parece que o seguinte, agora ficou fácil. Agora as cidades estão fortificadas. Agora vai dar tudo certo, agora não preciso mais. Por que eles deixaram a lei do Senhor? Ah, não, está dando tudo certo. Agora eu tenho emprego, agora está tudo funcionando. Agora meus filhos já estão na faculdade, agora já está tudo organizado. Por que eu preciso estar buscando o Senhor? Eu tenho saúde, tenho tudo. Né? Às vezes parece que a gente precisa ter uma queda, né? Mas o interessante é que aquele mesmo profeta que já tinha chamado a atenção deles, o Senhor traz ele de volta, né? O Senhor, ele precisa trazer os seus profetas para chamar a nossa atenção. Irmãos, o profeta, ele é alguém que se chama a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E ele vem, às vezes, para falar talvez alguma coisa que nós não gostamos de ouvir, mas justamente por causa do orgulho que existe no nosso coração, que às vezes a gente não enxerga no nosso coração. Só que dessa vez existe um porém, que nós precisamos continuar. Porque, por um lado, o Senhor ainda é cheio de misericórdia. Veja o verso 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Vocês estão querendo a servidão dos reinos da terra? Vocês estão querendo ficar debaixo da escravidão dessa terra? Ficar debaixo dessa servidão que o mundo ele se impõe sobre a vida de vocês? Então vou deixar debaixo dessa servidão, vocês não estão querendo ser meus servos? Daí ele vai falar justamente que subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão, fez o rei Roboão escudos de bronze. Olha como caiu a qualidade. De ouro, caiu para escudos de bronze. Escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos, e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Na sua misericórdia, ele traz o profeta Semaías.
porque eles se humilharam. Porém, eles perderam alguns privilégios. Às vezes, irmãos, passa o tempo na nossa vida, né? Às vezes nós caminhamos na vida cristã e às vezes nós perdemos privilégios. Por quê? Não era para a gente ficar perdendo privilégio na nossa vida cristã. Às vezes nós poderíamos estar tendo os mesmos privilégios de quando nós iniciamos a nossa vida cristã. Isso tudo por causa do orgulho que existe na nossa vida. Mas o pior de tudo, irmão, eu creio que eu não gostaria que na minha história tivesse as últimas palavras que existem aqui nesses versos. O verso 13 e o verso 14. Qual que é o resumo da história de Roboão? Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. O próprio Roboão, ele mesmo, não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Se a gente fosse ler o livro de Reis também a respeito desse tempo, né? O mal que o Roboão ele trouxe muitos altos para Jerusalém. Irmãos, ainda tem algo grave que a gente vê aqui. Que a gente precisa considerar. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. O Salomão, ele se envolveu com muitas mulheres que não eram do povo de Israel. Sidônias, amonitas, moabitas. E o seu coração se envolveu com idolatria. Ele fez templos para Quemos. Você sabe o que ele fez? Para os filhos, para Amon, justamente para essa mulher amonita. Naamá significa, se não me engano, prazeres. É prazerosa. Provavelmente ela deveria ser um prazer para ele. Mas era uma amonita. Mas o Deus dos amonitas, que é citado lá em 1 Reis, era Moloque. Moloque é aquele Deus que se oferecia à criança que era queimada viva, que era oferecida àquela criança. Era essa influência que foi trazida para Roboão. Era essa mãe que ensinou a Roboão. Ele tinha influência também de Judá. Ele tinha essa mistura. Ele tinha, então, essa mistura de Israel, do que era ensinado do judaísmo, que era ensinado também de Moloque. Porque a sua mãe ensinou a ele. Então, por isso, os altos foram colocados.
Israel se contaminou muito por causa do rei Roboão. O rei Roboão permitiu que isso fosse colocado. Israel se contaminou muito na época de Roboão. Meu jovem, não se contamine, não se misture, não case com alguém que não tenha um compromisso com o Senhor. Talvez o Semaías não falaria assim de uma forma... Eu às vezes penso que o profeta ele era mais duro. Eu gostaria de falar como um pai. Com muito cuidado a você. Por amor, realmente, à sua própria vida e a de seus filhos. Porque qual que vai ser a sua geração para o futuro? Você quer perder a sua próxima geração? Pode ser um prazer para você, o seu cônjuge que você vai ter. Mas o que vem depois da sua geração? O que você vai passar para frente? Qual vai ser o seu legado para frente? Nós precisamos, também o nosso legado de levar o evangelho tem a ver com os nossos filhos, aquilo que nós estamos levando para frente. Esse é um dos pontos que eu comecei a ver, porque todos eles é citado uma mãe. É muito interessante isso. De forma alguma eu quero trazer um peso, eu quero trazer uma advertência. Porque, até mesmo porque, irmãos, essa questão de orgulho afeta todos nós. Todos, sem exceção. Sem exceção. Todas as vezes, quando alguém chama atenção, que a gente endurece assim, peraí, mostrou orgulho. Toda vez que alguém chama a nossa atenção, quem é você para... A gente tem dificuldade de ouvir, é por causa de orgulho. Eu estou falando não de alguém, eu estou falando de mim mesmo, tantas vezes que eu me levantei dessa forma. Não estou falando dos outros, né? É muito complicado, porque a gente é assim, faz parte da nossa carne. Então, por isso que eu digo, nós precisamos aprender um real quebrantamento e não sermos... E a gente vai ver que é interessante. É muito difícil... por um lado, a gente vai ver dos reis, alguns aqui, poucos, foram humildes. Todos tiveram erros. É muito interessante que todos tiveram algumas falhas. Mas alguns, mesmo que tiveram falhas, ainda foram humildes. Souberam aceitar. Vieram o profeta, tá bom, eu estou errado. Irmãos, o que nós precisamos ser, essas pessoas, o Senhor vem nos advertir, Senhor, eu me dobro diante do Senhor. Eu preciso me dobrar. Irmãos, quando vem uma situação sobre a nossa vida, a gente precisa se dobrar diante do Senhor. Às vezes a gente, parece que veio um infortúnio, né? Que pode ser tantas coisas. A gente pensa, às vezes, em doença, em um fato de perda de de emprego, essas coisas assim, né? Às vezes até financeiras, essas coisas, às vezes são até coisas pequenas, a gente se irrita, né? Mas a gente precisa ver que o que existe de mais valor que o Senhor ele quer ganhar é o nosso coração, né?
como diz aquele texto, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Enfim, irmãos, a última coisa que eu gostaria de perguntar aos irmãos, né, as aplicações, né? Você se lembra, irmão, como que foi o quebrantamento na sua vida, naquele dia que você se converteu, entregou a sua vida no Senhor, aquele ponto inicial da sua vida? Como que foi? Como que foi aquela experiência que você teve com o Senhor? Cada pecado confessado na sua vida foi seguido com um real quebrantamento? Existe uma diferença. Foi realmente seguido com quebrantamento? Irmão, considera diante do Senhor se você era alguém que, quando você era jovem, era alguém que obedecia o Senhor, mas à medida que o tempo foi passando, você foi ficando tranquila a vida, você foi deixando, porque agora a vida foi ficando tranquila, foi deixando o Senhor? Tipo assim, agora você sabe? Você atualmente tem deixado, se apoiado em seu próprio conhecimento? Não tem buscado mais o Senhor em sua palavra diariamente? Por que buscar o Senhor diariamente? Senhor, eu preciso hoje saber como que eu preciso andar. Jovem, se você se casar com uma pessoa que não conhece o Senhor, o que você espera que seus filhos, eles vão seguir? Senhor, graças te damos, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor seja honrado e glorificado, Senhor. E o Senhor abençoe, Senhor, de forma que o Senhor conquiste o nosso coração acima de tudo. O Senhor glorifique o teu nome, Senhor. Ó, Pai, graças te damos, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.